Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Amados irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde você vai ver aqui que a tempestade na vida de Jonas não foi por acaso. Tudo que Jonas passou nada mais foi de que Deus lhe ensinando, ou uma lição de Deus ensinando a Jonas de que não adiantava ele continuar em frente no caminho pelo qual ele queria ir. Até porque o caminho que Jonas estava seguindo ou trilhando, como você preferir, não foi o caminho que Deus o havia enviado. Por isso a tempestade na vida dele. Capítulo 1, versículo 4 do mesmo Jonas diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Percebe, queridos irmãos, que, como eu havia mencionado, o fato de Deus ter colocado Jonas, ou enviado mesmo, num caminho para Nínive, e ele está indo para Tarsis, pela desobediência por parte de Jonas, fez com que os ventos soprassem contrário na vida dele, ou fez com que a embarcação que Jonas estava encontrasse a deriva em alto mar. Olhe para mim o que eu vou lhe dizer. Uma coisa é alguém estar em alto mar, Deus contigo, Deus ao teu lado. Outra coisa é alguém estar em alto mar sozinho, por conta da desobediência. Uma coisa é os ventos contrários soprarem, Deus estando ao lado de alguém. Outra coisa é alguém ter que enfrentá-lo, os ventos contrários, sem que Deus esteja ao lado daquele alguém. Foi o caso de Jonas aqui. Os ventos sopravam contrário, como diz aqui, os ventos fortes, né? Fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar, porque Jonas estava contrário ao caminho que Deus havia lhe colocado. Deus manda Jonas para Nínive, só que Jonas dessa Jope compra a sua passagem, como você conhece a história, e ele resolve pagar o preço, ele está indo para Tarsis, ou seja, não no caminho que Deus colocou. Jonas está trilhando em outro caminho. Eis o motivo da tempestade na vida de Jonas. Aqui está o motivo dos ventos soprar contrário, ou dos fortes ventos. Certamente tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão enfrentando fortes ventos também. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que os ventos estão soprando ao contrário. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que o barco também está à deriva. Eu já vou antecipar. Óbvio, nós somos provados, somos. Dia de lutas, enfrentamos. Mas há pessoas me ouvindo agora que estão sofrendo, não é de hoje. Está sofrendo há décadas. Será que é por acaso? Será que é por conta da coincidência? Não. É porque Deus colocou no caminho certo. Deus instruiu andar no reto caminho. Mas há algumas pessoas que são duras de coração. Olhe para mim. Você acha mesmo que Deus quer ver alguém sofrendo? Você acha mesmo que Deus quer ver alguém perecendo? Você acha mesmo que Deus quer ver pessoas perder noite de sono por conta da dor, da angústia, da aflição? Não, Deus não quer isso para ninguém. Para ninguém. Mas por que então, pastor, que muitas pessoas estão passando por isso há décadas e não melhora? Dureza de coração. Porque a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel. Ele não falha. E os ventos fortes na vida de Jonas, os ventos contrários, senhoras e senhores que me ouvem, na vida de Jonas, o barco à deriva em alto mar, é por conta da desobediência por parte do próprio Jonas. Ora, se Jonas segue o caminho, o qual Deus o havia enviado mesmo, Deus estaria ao lado dele, livrando de todas e qualquer circunstância que porventura no caminho surgisse, desde que ele seguisse o caminho o qual Deus havia lhe enviado. Só que Deus colocou Jonas num caminho e ele está em outro. E esse outro caminho não é o que Deus o havia enviado mesmo. O que significa que as tempestades desse caminho
as consequências, Jonas vai ter que se virar sozinho, dar o jeito dele, a não ser que se arrependa e volte. É o que muitos estão precisando. Talvez o vento está soprando forte na sua saúde, está soprando o contrário, por exemplo. Talvez o seu barquinho está à deriva, financeiramente falando, o seu casamento. Talvez a sua família, dentro de casa, não tem diálogo, não tem paz, não tem união. Talvez dentro de casa é só briga, discussão. Talvez dentro de casa você não tem paz. O lugar que você deveria ter paz, que é no ambiente onde você mora, você não tem. Está vivendo triste, depressiva, angustiado, oprimido, oprimida, não sei. Brigando todos os dias, discussões. Tem pessoas, acredite você que me ouve, senhoras e senhores, tem pessoas que estão se matando, tirando a própria vida. Tem pessoas que estão abrindo mão de tudo porque não tem mais força para lutar. Tem pessoas que não perdoam a própria família, ódio no coração. E o que é pior, vai na igreja. E aí eu pergunto para essas pessoas, será que elas estão no caminho no qual Deus instruiu, colocou um dia? Não, não está. Porque se a pessoa, ela está na presença de Deus, como Jonas estava na presença, para quem não sabe. Jonas era homem de Deus. Mas mesmo sendo homem de Deus, o fato dele trilhar em um outro caminho, fez com que houvesse a tempestade na vida do mesmo. Eu vou falar algo aqui que alguns não vão gostar. Cada um que está me ouvindo, cada um, sem exceção, cada um que está me ouvindo sabe exatamente porque você está passando pelo que você está enfrentando agora. Cada um sabe, porque ninguém que está me ouvindo é bobo, ninguém que está me ouvindo é criança. E eu lhe pergunto, vou perguntar agora para alguns, para aqueles que estão o barco à deriva ou o vento soprando forte: o que você está fazendo para resolver seu problema? O que você tem feito para que o problema seja resolvido? Porque tem pessoas que mesmo o barco à deriva, mesmo os ventos soprando forte ou soprando o contrário, a dureza de coração por parte de alguns é tanta que insiste, continua, e a situação só vai piorando. Em vez de se arrepender, voltar para trás, reconhecer e fazer o que é certo, voltar para o caminho qual Deus colocou. Queridos, não é vergonhoso a gente voltar atrás. O que não pode é insistir na dureza de coração, continuar sofrendo. O que não pode é continuar na dureza de coração, a natureza amarrada, as coisas não andam, não dá certo, triste, aflito, angustiada, depressivo. Não é feio a gente se arrepender e reconhecer que errou. Aliás, é isso que Deus espera de cada um, que se arrependa, reconheça e volte. Só que nós temos escolha, opção, entre continuar na dureza de coração e sofrendo, ou se arrepender, voltar atrás e trilhar no reto caminho, o qual Deus o instruiu um dia. Aqueles que estão sofrendo, você vai continuar sofrendo, você vai se arrepender. Isso aqui é um convite ao arrependimento. Isso aqui é um convite de Deus te propondo socorro. Isso aqui é Deus propondo que pessoas abandonem o vício. Isso aqui é Deus propondo que pessoas que se desviou um dia volte. É Deus propondo mudança, é Deus propondo salvação. O caminho pelo qual muitos estão trilhando, para onde tem te levado ou para onde está te levando. Observa alguns, a saúde como está, emocionalmente falando, há pessoas que estão destruídas, não têm fé, não têm força para lutar. Há pessoas que espiritualmente estão debilitadas, estão cambaleando, não aguenta parar de pé, até o vento derruba, por conta da dureza de coração, e continua, e o sofrimento só piora. Até quando? Ou até onde vai prevalecer a dureza de coração por parte de alguns? Quantas são as pessoas que financeiramente falando estão destruídas? Como falei, espiritualmente, casamento acabando, entre tantas outras coisas, trabalho. Há quantas e quantas pessoas, em vários aspectos se falando, está tudo destruído. Não é por acaso. Cada um sabe
o porquê as consequências estão acontecendo. Agora, cada pessoa analisar a si mesmo, olhar em sua volta, se arrepender, não insistir na dureza de coração, voltar para trás, reconhecer que errou, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu sei que eu errei nisso e nisso, eu estou arrependido, eu vou voltar atrás, me dá mais uma chance, a partir de hoje eu vou fazer diferente, a partir de hoje eu vou te ouvir, a partir de hoje eu vou te obedecer, e aí as coisas vão voltar a dar certo de novo, você vai voltar a ter paz, vai haver restauração do casamento, vai haver restauração espiritual, vai haver restauração financeira, vai haver restauração no trabalho. Ou seja, quando alguém se arrepende, reconhece o erro e volta para trás, Deus dá mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus levanta aquele alguém, e a partir daqui, quando alguém se arrepende, as coisas mudam, né? Deus faz com que haja uma transformação, tudo se faz novo. Mas se a pessoa insiste na dureza de coração, a situação só piora. Jonas, quando a coisa começou a sair do controle, ele estava dormindo no porão da embarcação, dando mau exemplo, dando mau testemunho, dureza de coração, e os outros perdendo tudo por causa dele. Jonas sendo homem de Deus e os outros perdendo tudo por causa dele. Não insista na dureza de coração, se arrependa, volte, reconheça, não fique procurando culpado por seus erros. Não fique procurando culpado do erro que você mesmo está cometendo. Não fique dizendo: fulano é culpado do meu erro, fulano é culpado pela minha vida. Está assim, não é fulano. Certamente antes que você chegasse nessa situação, Deus te avisou. Certamente antes que você chegasse nessa situação, Deus falou contigo, Deus te alertou. E por incrível que pareça, Deus avisa, Deus alerta, e tem algumas pessoas que insistem, continua. Aí depois, quando chega o sofrimento, a pessoa fica se perguntando: Senhor, será que eu joguei pedra na cruz? Não, Deus falou lá atrás, mas não quis ouvir. Preferiu continuar, companhia de pessoas erradas, na dureza de coração, não obedecendo a palavra de Deus, como foi o caso de Jonas. Por isso o vento soprou de forma contrária, os ventos fortes sopraram, por isso o barco estava em a deriva. Eu finalizo essa mensagem com uma indagação no seu coração: aonde está o seu barquinho? E de que forma os ventos na sua vida têm soprado? Você deve saber disso. E eu pergunto para aqueles que são duros de coração: você vai continuar não perdoando? Vai continuar na dureza de coração? Vai continuar não obedecendo, não ouvindo? Vai continuar no prejuízo, sofrendo? Até quando? Que você se pergunte o que mais vale a pena: se insistir na dureza de coração e sofrendo, ou se reconhecer, se arrepender e voltar atrás, para que Deus assim possa fazer tudo novo na sua vida novamente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Que você pense nisso e que você tire suas próprias conclusões. Se vale a pena insistir na dureza de coração e sofrendo, ou se arrepender e voltar atrás, e Deus te dá mais uma chance como está te dando. Tá certo, queridos? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.